Olá a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre eletrônica digital, a introdução da eletrônica digital. Primeiro, essa vai ser a nossa pauta. A introdução à eletrônica digital, né, eu vou falar um pouco. Vou falar um pouco sobre circuitos digitais e aplicações, né, da eletrônica digital. A comparação entre as duas eletrônicas, digital e analógica, vantagens e desvantagens da eletrônica digital. Sistemas de numeração binário, aqui eu vou ensinar um pouco como converter de binário para decimal e decimal para binário, né? E portas lógicas. Bem, o que é a definição? O que é a eletrônica digital? A eletrônica digital ela é o ramo da eletrônica que lida com sistemas e circuitos que operam com sinais digitais, que são representados por valores discretos como 0 e 1, em vez de sinais contínuos, como na eletrônica analógica. Esses sinais digitais, eles são a base de computadores, celulares, TVs e outros dispositivos eletrônicos modernos. A eletrônica digital, ela trabalha com sinais que podem existir em dois estados distintos, geralmente representados como 0 e 1, e podem significar ligado e desligado, verdadeiro e falso, ou qualquer outro par de binários, tá? Os circuitos digitais. Os circuitos digitais eles são projetados para processar e manipular componentes eletrônicos. E o que são, assim, e como é que funciona isso? Um circuito digital ele funciona pela combinação de diversos componentes que desempenham funções específicas na manipulação de sinais digitais. Por exemplo, o circuito digital ele funciona, por exemplo, os componentes que podem ser divididos entre duas categorias, né? Primeiro, os componentes ativos, que a gente tem os transistores e os diodos. Aqui são os transistores e aqui são os diodos. E de transistores, a gente tem os tipos NPN ou PNP. Também tem o MOSFET, tem o Darlington, tem pelo menos 9 tipos de transistores. E a gente tem os diodos, que podem ser do tipo NP ou PN, que é conforme tem essa imagem ilustrada aqui. E também nós temos o diodo Zener, vários outros tipos de diodos também. Geralmente dá para ver esse sinal cinza aqui nesse diodo, né? Porque aqui ele indica onde é o lado negativo do diodo. Que todo diodo ele vai ter um lado positivo, um lado negativo e um lado positivo. Tem fabricante que inverte, marca o lado positivo e o lado negativo. Diodos desse tipo aqui, geralmente eles vêm com a perninha maior que a outra, onde a perninha maior é o positivo e o menor é o negativo. Mas tem fabricante que não opciona por essa sistemática, e aí acaba ficando assim. E a gente também tem os componentes passivos, que são os capacitores, que aí a gente tem do tipo de eletrolítico, de cerâmica. Aqui a gente tem o capacitor a óleo, de tântalo. A gente tem os resistores e os indutores. Para quem não sabe o que é um indutor, o indutor ele nada mais é do que uma bobina. Ele é uma bobina, um indutor. E você pode comprar pronto de fabricantes, ou você pode fabricar sua própria bobina com um fio de cobre esmaltado. Se você for fabricar sua própria bobina, fazer o seu próprio indutor, você tem que calcular o número de voltas necessários de acordo com as exigências do seu circuito. Por exemplo, eu fiz um transmissor FM e que eu precisei de construir uma bobina com 6 voltas. E só um adendo. Cuidado com capacitores eletrolíticos, tá? Essa faixa cinza aqui, ele indica o anodo, que geralmente o anodo ele vai no ground do seu circuito, ou então no nó que liga o lado negativo da fonte. Não invertam a polarização desse capacitor, porque ele explode.
E aí fica parecendo aquelas velhinhas de aniversário de bolo, que tem aquele tubo e solta faísca. Agora que as aplicações da eletrônica digital, certo? A eletrônica digital é a base de computadores, celulares, TVs e sistemas de comunicação, automação e muitos outros dispositivos e sistemas modernos, nos quais computadores ele é usado para base para processamento de dados e execução de programas e aplicativos. Nos celulares, comunicação móvel e acesso à internet. Na TV, transmissão de imagens e sons. Sistemas de comunicação para transmissão de dados. E automação, que é amplamente utilizada na indústria, né? Seja para a fabricação de chips e até para fazer contagem de produtos, enfim, é bem vasto. Aqui eu estou trazendo aqui uma tabela com a comparação, né, com as diferenças da eletrônica digital e analógica. Em termos de sinais, enquanto a analógica ela usa sinais contínuos, a digital ela vai usar sinais discretos, que são sequências de zeros e uns. Por consequência disso, a digital vai ter uma precisão maior em relação à analógica, vai ser menos sensível a ruído em relação à analógica. A complexidade geralmente é maior, dependendo da sua aplicação, mas ela tende a ser de fácil implementação, certo? E as aplicações, como eu já falei anteriormente, em exemplos, pode ser usado em computadores, celulares, etc. E na eletrônica analógica eu posso usar em amplificadores. Por exemplo, o que seria esse amplificador? Eu posso botar um amplificador de erro, de tensão para 12 volts. Por exemplo, na minha fonte, ela é 12 volts, só que há momentos que ela oscila. Ela, em vez de entregar 12 volts, ela entrega 12,9, quase 13. E aí eu tenho uma carga sensível, eu não posso colocar muitas oscilações nela. Então eu coloco um amplificador de erro, porque para quando acontecer essas oscilações, esses picos de energia, a minha saída vai ser sempre constante, vai ser uma tensão constante. As vantagens. Como eu falei, menor acessibilidade a ruídos. Né? Os sinais digitais eles são mais robustos a ruídos e interferências em comparação a sinais analógicos. Tem uma maior precisão e confiabilidade, né? Porque a eletrônica digital ela permite um processamento e armazenamento de informações mais precisos e confiáveis. A facilidade do projeto e da fabricação, né? Os circuitos eles podem ser projetados e fabricados com a maior facilidade e escalabilidade, certo? Agora sim, para toda vantagem tem suas desvantagens. Custo de projeto. Os circuitos digitais, dependendo da complexidade deles, eles podem ser muito caros para desenvolver inicialmente. Né? Você pode ter um projeto digital, um circuito digital, e que você vai precisar de uma determinada placa com determinado chip. Isso acaba sendo bastante caro. Assim. Consumo de energia. Em alguns casos, a eletrônica digital ela pode consumir mais energia do que a analógica. E conversões de sinais, porque é necessário converter sinais analógicos do mundo real em digital para processamento. Por exemplo, TV. O marketing gosta muito de dizer que a sua TV ela vai receber um sinal analógico. A sua TV ela vai receber um sinal digital. Não é que a sua TV vai receber um sinal digital. Na verdade, no mundo real só existem sinais analógicos. Então, a voz é um sinal analógico. A imagem, as informações que saem de uma antena, de uma emissora de TV, é um sinal analógico. E que chega até a sua TV também é um sinal analógico. Ele é transformado em digital. E para essa conversão de analógico para digital, dependendo
quanto mais complexo, mais robusto for o seu circuito, mais caro ele vai ser. Sistema de numeração binário ou sistema de base 2, né, como é chamado. Ele é um sistema numérico que utiliza apenas dois símbolos para representar números, 0 e 1. Ele é fundamental na computação, pois os computadores digitais eles usam o sistema binário para representar e processar dados. Ele é um sistema de numeração posicional, onde cada posição representa uma potência de 2. E os dois dígitos, 0 e 1, eles são chamados de bits, né? Que é o binary digit, que é dígito binário, em inglês. E qualquer número decimal ele pode ser representado através de combinações de bits. Aí como é que vai funcionar essa conversão entre sistemas, né? De decimal para binário. Primeiro, a gente vai dividir um número decimal por 2 várias vezes, sucessivamente. E a gente vai anotando os restos. Um número binário, ele é formado pelos restos da direita para a esquerda, começando pelo último quociente. Já do binário para o decimal, a gente vai pegar cada bit, vai multiplicar pelo valor da posição, ou seja, potência de 2, e vai somar os resultados. Eu vou fazer dois exemplos. Que vai ser de transformar de decimal para binário e de binário para decimal. Nesse caso, a gente vai transformar o número 5 e o número 10 em binários. E vamos pegar esse número binário, 1, e transformar para decimal, que é o número 7. Muito bem, então como é que vai ser o 5 em binário? Primeiro a gente vai pegar o número 5 e vai dividir por 2. Vamos fazer sucessivas divisões por 2. 5 dividido por 2, bom, eu tenho que achar um número na casa do 2, que multiplicado por ele vai dar 5 ou próximo disso. 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 5 menos 4 vai dar 1. Em tese, a gente continuaria essa divisão. Eu acrescentaria aqui a vírgula, eu acrescentaria aqui um 0, e aí continuaria a divisão. Mas, aqui eu não quero fazer isso. Eu vou preservar o resto. E aqui eu vou dividir por 2 de novo. O resultado dessa divisão aqui de cima, eu vou dividir por 2 de novo. Aqui vai ser 1, 2 vezes 1, 2, 0. E aqui, 1 dá para dividir por 2? Tá, mas quando a gente chega toda vez que a gente chegar no quociente 1, a gente vai parar a divisão. Por quê? Porque a gente acabou de formar o nosso número binário. Começando deste quociente aqui, indo até o primeiro resto da nossa divisão. Ou seja, aqui a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 1, esse 1, a gente vai ter 0, esse 0 aqui, desse resto, e aqui a gente vai ter 1. Pronto. E o 5 em binário é 1, 0, 1. E agora o 10. O 10 é um número grande, certo? E aí, como é que vai ser para transformar ele em binário? Eu vou fazer a mesma coisa no anterior. Eu vou pegar 10 dividido por 2, vai dar 5. 5 vezes 2, 10. O resto é 0. 5, eu vou dividir por 2. Eu já sei que vai ser 2, e aqui o resto vai ser 1. 2 dividido por 2 vai dar 1. Eu sei que aqui o resto vai dar 0. E aqui, opa, cheguei no quociente 1. Meu último quociente é 1.
Eu paro aqui? Paro. Por quê? Porque o meu número binário já tá formado. Começando daqui e terminando aqui. No primeiro resto da primeira divisão. Então eu vou ter 1, vou ter 0, vou ter 1, eu vou ter 0. Pronto. Esse é o 10 em número binário. 1, 0, 1, 0. E agora, esse número aqui é 1, 1, 1. Eu preciso transformar isso aqui em decimal. Agora, esse aqui vai ser um pouquinho diferente. Primeiro, eu vou fazer assim. Eu vou desenhar aqui uma tabela. Melhor, eu vou usar o traço do slide. Vou fazer aqui uma tabela, certo? Onde aqui vai ser 2 elevado a 0. Aqui vai ser 2 elevado a 1. E aqui vai ser 2 elevado a 2. E vai ser o seguinte. Se eu colocar aqui, se eu não der nenhuma entrada nisso aqui, eu não vou realizar nenhuma potência dessas. Por quê? Porque eu não entrei com nenhum bit significativo aqui. Vamos tomar os nossos bits significativos como 1. Ou seja, nossos bits verdadeiros serão 1. Como eu não entrei com nenhum bit verdadeiro aqui, eu não vou realizar nenhuma dessas potências aqui. Então aqui vai ser 0. A minha saída vai ser 0. E se eu chegar aqui, colocar 0 nessas duas primeiras entradas, nessa entrada aqui eu vou colocar 1. Aí eu vou ter que realizar essa potenciação aqui. Todo mundo sabe que qualquer número elevado ao expoente 0 vai dar 1. Então se eu tiver 1 elevado a 0, vai dar 1. Se eu tiver 2 elevado a 0, vai dar 1. E se eu chegar e fizer um pouquinho diferente? Se eu não entrar com nenhum bit aqui, vou entrar com um bit aqui, vou entrar com 0 aqui. E aí, como é que vai ser? Vou resolver essa potenciação aqui de cima. Vou ter que resolver 2 elevado a 1, que vai dar 2. E se eu entrar com 0 aqui, com 1 aqui e 1 aqui, eu vou ter que resolver essas duas potências. Ou seja, eu vou ter 2 mais, que é 2 elevado a 1, vai dar 2, mais 2 elevado a 0, que vai dar 1. Isso aqui vai dar igual a 3. E se eu fizer assim, se eu entrar só com bit significativo na primeira, e não entrar com nenhum bit significativo e entrar com 0 nos demais, aí eu vou ter que resolver essa potenciação aqui, que vai ser 2 elevado a 2, que vai ser igual a 4. Mesma coisa, eu vou fazer com esse bit aqui. Vou entrar só com bit significativo na primeira coluna e na última. Então eu vou ter 4 mais 1, que vai ser igual a 5. Aqui, 1. Eu vou ter 4 mais 2 elevado a 1, 2. Vai ser 6. E eu vou ter 1. Opa, esqueci o 0. Vai ser 1, 1. Aí eu vou ter 4 mais 2 mais 1, que vai ser igual a 7. Ó, deixa eu puxar pra cá. Eu vou ter 4 mais 2 mais 1. Vai ser igual a 7. Tá aqui. Meu número binário é o 7 em decimal. A importância de portas lógicas é assim, porque as portas lógicas elas são componentes essenciais na eletrônica digital moderna, permitindo a criação de dispositivos complexos que processam e controlam informações. E o estudo dessas portas é fundamental
para quem deseja entender o funcionamento de sistemas digitais. As portas lógicas, elas são usadas para construir circuitos digitais complexos, como processadores, memórias e dispositivos lógicos programáveis, implementar operações lógicas em sistemas de controle, realizar cálculos e processamento de dados em computadores, e desenvolver sistemas de segurança e automação. Os tipos de portas lógicas, elas se dividem, assim, essas aqui são as portas básicas, as fundamentais, né? A gente tem a porta END, em que a saída é 1, se todas as entradas forem 1. A gente tem a porta OR, e que a saída dessa porta ela é 1, se pelo menos uma das entradas for 1. A gente tem a saída NOT, a porta NOT, que a saída ela é o inverso da entrada. A gente tem a NAND, que é o contrário da AND. A gente tem a NOR, que é o contrário da porta OR. A gente tem a OR exclusivo e a não OR exclusivo, chamada também de coincidência. A gente vai ver a tabela verdade de cada uma dessas portas a seguir. Mas o que é a tabela verdade? Então, cada porta lógica ela possui uma tabela verdade, ou seja, que é tipo como se fosse um manual de instrução, que ela vai descrever o comportamento da saída para cada uma dessas combinações possíveis das entradas dessas portas. Por exemplo, aqui na porta END, a gente essa aqui é a porta END, aqui é a representação do desenho dessa porta END, e aqui é a tabela verdade, onde eu só vou retornar 1 se todas as minhas entradas forem 1. E a expressão dela é assim, é A vezes B. É como se fosse A vezes B. É como se fosse uma multiplicação, onde 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, e 1 vezes 1 é 1. E aqui a gente tem a porta OR. A porta OR, ela é como se fosse um somatório. Por quê? Porque se eu tiver 0 e 0 na entrada, vai ser 0. Agora, se eu tiver 0 e 1, ele vai ser 1. E se eu tiver 1 e 1, ele vai ser 2? Não, ele vai ser 1. Então, é por isso que eu digo, é como se fosse um somatório, mas não é bem um somatório. Aqui a gente tem a representação ilustrativa dessa porta OR. Aqui é a tabela verdade e aqui é a expressão dela, que vai ser S, a saída, vai ser A mais B. A saída, a NOT, a porta NOT, ela vai ter essa representação aqui, e a tabela verdade dela é bem curtinha. Se entrar 0, a saída vai ser 1. Se entrar 1, a saída vai ser 0. Por isso que a expressão dela é representada dessa maneira aqui. Deixa eu ajeitar. Eita. Deixa eu ajeitar para ficar melhor de entender. Vai ser S é igual a... Mas ficou pior. S é igual a extração em cima. Há nomenclaturas que só vem um ponto em cima da letra, tá? Não se assustem, é a mesma coisa. A porta XOR, a porta NAND, perdão. A porta NAND, ela vai ser a negação da porta AND. Ou seja, se eu entrar com 0 e 0 aqui, a saída vai ser 1. Agora, se eu entrar com 1 e 1, a saída vai ser 0. Então, a expressão dela vai ser A vezes B com tracinho em cima. A porta NOR, que é a negação da OR, ela vai ser o contrário da OR. Então, enquanto na OR a gente tinha, caso as duas entradas forem 0, vai dar 0, na NOR é o contrário. Se for 0 e 0, vai dar 1.
Se for 1, 0, vai dar 1. Se for 0, 1, vai dar 1. E se for 1, vai dar 0. Então, a expressão dela vai ser essa. Ó. Mais D com um tracinho em cima. Agora, a O exclusivo e a coincidência, né? Chamada de XNOR. É o seguinte, a O exclusivo, ela só vai retornar 1 se as entradas forem diferentes. Se as entradas forem iguais, ela vai retornar 0. Então, o símbolo dela geralmente é esse aqui. A gente tem esse símbolo aqui, de A mais como também a gente tem esse símbolozinho aqui. A negado B mais A vezes B negado. Tanto faz. A gente tem essas duas formas de representar essa porta. São essas duas expressões que a gente tem de representar a saída dessas portas, dessa porta. Muitos professores optam por essa segunda saída aqui, porque eles ficam crentes que os alunos, a esmagadora maioria, só memoriza essa. Aí quando chega na prova, fica todo mundo apavorado porque tem isso aqui. Mas nada mais é do que só isso aqui, gente. É só uma O exclusiva. Não é nada demais. Já a coincidência, ela vai ser a negação da O exclusiva. Ou seja, ela vai ser representada por essa expressão aqui. Porque o que é que isso aqui quer dizer? Isso aqui significa que se eu tiver entradas diferentes, eu vou retornar 0. Mas se eu tiver entradas iguais, eu vou retornar 1. Então, esse, aí a saída dele também pode ser operacionalizada dessa forma aqui. Aqui. Eu tanto posso escrever assim, como eu posso escrever assim. Tanto faz. Tá? Bom, é isso. Era o que eu tinha para apresentar de eletrônica digital, pelo menos a introdução. Pratiquem, estudem. Essa parte é mais prática mesmo. Quanto mais você praticar, melhor isso vai se fixar na sua cabeça. E é isso. Obrigada. Tchau, tchau.